Beleza, pessoal? Então, retornando, agora nosso assunto vai ser justamente sobre a ISO 14001, né? A ISO 14001 versão 2015, que é a última versão. Então, primeiro passo inicial, né? Tipo, tá, professor, mas o que é ISO, né? O que significa ISO? O que seria, né? Então, ISO vem justamente, né, da sigla em inglês, né, e a tradução é tipo uma organização internacional para normalização, né? Então, é uma forma de você ter as normas internacionais e com isso você verificar se as empresas atendem o padrão, né? E dentro desse padrão, então, significa que elas atendendo os requisitos estão ok, né? Isso é um processo de uma Ô, forma geral. professor, Oi. eu acho que você deu zoom aí na tela, porque só tá aparecendo uma parte do texto para nós. Será? Para mim tá aparecendo direitinho. Vamos ver. Vou voltar então, mas não. Ó, Só tá aqui, ó. aparecendo. Pra mim aparece direitinho. Porque aparece direitinho. Então dá uma olhada ali quem foi que aconteceu lá para ver se a gente consegue ver se agora dá certo para vocês. Beleza. Deu certo? Não, mas que bom, é legal tu ter conversado. Imagina se daí a pessoa não tá aparecendo. Então, assim, ó, o que eu visualizei, né? O que a gente passou já, né? Há um tempo atrás falava algumas coisas que hoje em dia a gente vê que, né, eu na graduação, se falava se, por exemplo, tinha uns grupos, eu falava assim, mas será que a globalização vai ser interessante, né? Vamos batalhar de forma que não haja uma globalização, tipo assim, tipo, tá, existe isso? Não existe, na verdade, a gente está num mundo, né, global, onde você tem ali a movimentação de mercadorias, de pessoas nem tanto, né? Tem alguns países que todo mundo gostaria de morar, talvez, outros não, né? E você não tem um acesso tão fácil ali em relação ao acesso das pessoas para fixar residência em outros países, até por uma questão de regular ali a questão do êxodo, né? Das mercadorias, também os países eles têm uma certa autonomia para justamente também não prejudicar a economia ou o sistema local, que é o que vocês têm aula com a professora Michele, quando ela vai falar a respeito dos impostos de importação e exportação, que é uma forma, digamos, do chefe do executivo controlar a questão econômica, né, como um todo. Beleza. Mas estou comentando isso pelo seguinte, se eu falei que você tem mercadorias indo para o mundo todo, houve um desenvolvimento com tudo, né? Inclusive, por exemplo, quem faz o curso de ciências contábeis, hoje as normas internacionais, elas estão aí, né? Existe um estudo muito maior. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, ó, o investidor que queira investir numa empresa no Brasil, ele pode investir e as normas, nossas normas contábeis, elas vão estar no mesmo norte das normas, né, em âmbito internacional. Ou seja, quando a gente está falando assim, a empresa gerou lucro, não gerou lucro, né, ativo circulante, ativo não circulante, é a mesma regra para o mundo como um todo, né, ou pelo menos a questão internacional, lá para os Estados Unidos e todas, né, que a ideia do IFRS, né, qual que é o objetivo, né, e inclusive para a contabilidade pública também, né, a qual que é a ideia? A ideia é que o investidor que ele queira investir aqui, que queira investir nos Estados Unidos ou que ele queira investir num outro local, que as regras sejam a mesma e que ele consiga ter segurança ao realizar os investimentos, né? Não que ele fale assim, pô, a empresa é altamente lucrativa, daí o cara pega e traz uma nomenclatura que você nunca tinha ouvido falar, aí ele fala, não, aqui no nosso país a gente faz assim, então o que a princípio a empresa gera lucro agora não vai pagar nada de dividendos e o valor da ação virou pó, né? Então, essa é a ideia. E a ideia da ISO é justamente o quê? Você padronizar os procedimentos e as empresas que obtiverem essa certificação significa que elas atendem os requisitos. Ou seja, você em âmbito internacional, que a gente falou, isso é voluntário, mas em âmbito internacional, você consegue saber assim, ó, essa empresa aqui, ela tem ali, ela tem os requisitos, eu me sinto feliz, né? Agora se fala muito a respeito de alguns países, né, que a pessoa come morcego, algumas coisas assim, né? Então, o que acontece?
Por exemplo, né, o cara vai para um país assim que tem umas comidas mais exóticas e o cara não é tão fã de comida exótica, ele vê aquele arco dourado lá, o símbolo do McDonald's, o cara já sabe. Cara, aqui eu já sei o que eu vou comer. Essa é a ideia das normas internacionais. Né? O cara vai num local totalmente diferente, alguma coisa assim, a empresa tem a certificação, significa o quê? Ela atende os requisitos, se a gente está falando da ISO 14001, os requisitos ambientais. Tá? Essa é a lógica. A ISO, ela está, né, a Organização Internacional para a Normalização, ela está presente em 162 países e a sua função é promover a normalização de produtos e serviços utilizando normas, né, para que a qualidade dos produtos seja sempre melhorada, né, e uma preocupação também com a questão ambiental, que eu não botei tanto foco. Aqui, mostrando assim para vocês, para ter uma ideia, né, a questão das normas ISO, né? Então a gente tem, ó, aqui, ó, a ISO 9001, né? Que é para a questão dos sistemas de gestão da qualidade. Aqui, ó, requisitos ambiental 14001. Aí é claro, né? Eu tenho as diretrizes, que é a 14004. O que acontece? A pessoa, quando vai receber do sistema de gestão ambiental, ele vai receber ISO 14001. Ele não vai receber 14004. Ela vai passar as diretrizes. Mas a certificação que, digamos, o sistema vai ter é 14001. É a mesma coisa que acontece aqui com a ISO 9001, ó, apesar de que existe também a 9004, que são as diretrizes. Vocês não vão estudar, né? E até porque algumas coisas que eu posso falar, vocês vão dizer assim, meu Deus, eu praticamente nasci nessa época. Mas antigamente se falava da ISO 9002, 9003, né? Aí essas normas elas vão sofrendo uma evolução e hoje a gente tem a 9001 e a 9004. E a 9001 acabou, né, abraçando, incorporando outras. Então por isso que eu falei, não quero matar ninguém decorando ali a nomenclatura porque elas vão, né? O mundo é dinâmico, elas vão também evoluindo. Beleza? E aqui trago também outras, né? Ó, do efeito estufa, do ciclo de vida e com a numeração, né? E outras relacionadas ali à saúde, né? Responsabilidade social, ó, petróleo, né? Então você tem vários, né? Várias ali normas, não precisem decorar, trouxe a título de informação. Aqui fiz questão de trazer a questão da BNT, porque a gente falou que a ISO é internacional, né? Mas para trazer ela para cá, a gente tem justamente a ABNT. Só um minutinho. E o processo de elaboração de um documento técnico da ABNT, eu trouxe aqui para a gente ver como elaborar as normas, né? É iniciado a partir de uma demanda que pode ser apresentada por qualquer pessoa, empresa, entidade ou organismo regulamentador que estejam envolvidos com o assunto a ser normalizado. A pertinência da demanda é analisada pela ABNT e, sendo viável, o assunto é levado ao comitê técnico, né, correspondente para inserção em seu programa de normalização setorial. Então, assim, ó, a ABNT, ela tem membros da ABNT lá dentro da ISO, né, no organismo internacional. E assim acontece com outros países. Então, para quê? Para uma decisão colegiada, porque essas normas elas vão sendo, né, aprimoradas e aperfeiçoadas. Eu acho que isso eu coloquei aqui. Eu acho que talvez eu não tenha colocado. Ah, aqui eu trouxe, ó, beleza. Mas deixa eu voltar aqui. Então, o que vem a ser a BNT? A BNT é um fórum nacional de normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a fundação. Então, a BNT surgiu em 1940, né? Quando vocês estiverem no TCC, vocês vão ouvir bastante a respeito das normas da BNT, mas as normas servem para tudo, né? E confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais, né? A questão do reconhecimento dela ali, né? Ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, né? A BNT é membro fundador, ó, da ISO. Então a BNT ela é fundadora lá, né, da ISO, né? Aqui tem a nomenclatura em inglês, né? International Organization for Standardization, que significa lá, né? Da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas e daí de todas as outras que ela faz parte, né? Ela é responsável pelas normas brasileiras. Aí o que acontece? Quando a gente fala da ISO 14001, ela aparece assim, ó, NBR, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aqui, para vocês terem ideia, né, a quantidade de normas é bastante grande, né? Então, assim, ó, quando eu montei essa apresentação para esse semestre.
E na hora de eu pesquisei, sei lá, tipo assim, ó, as normas de 1º de janeiro até 31 de janeiro de 2020. Essas não são todas as normas. Eu só fiz um print screen de uma parte, né, de uma apresentação de PowerPoint. Esquece, print screen de um PDF, não de PowerPoint, de PDF, tá? Mas só para a gente ver, ó, aí a gente tem, né, como é que elas vêm para o Brasil? Ó, é uma norma ISO, tá vendo, ó? 18.562, 21.150 e a numeração, ó, do que eles tratam, ó, aqui, ó, cosméticos, microbiologia, detecção, né, ó, né, equipamentos anestésico e respiratório. Então, o que a gente vê? É uma norma em âmbito, né, internacional. Aí a gente tem toda a conversão aqui para o Brasil, para o idioma português, vira, né, ABNT, NBR, ISO tal, e aqui sobre o que trata, ó, equipamento anestésico e respiratório, sistemas de nebulização e componentes, tá? Coloquei aqui só a título de informação, né? Então, o que a gente tem? A ABNT, ela participa lá fora, e aqui a gente tem, ó, a posição da ABNT, né, numa posição estratégica. Então, assim, ó, a ABNT está em 250 comitês técnicos da ISO, né? Então, assim, as normas ISO têm vários comitês, né? Claro, eles não estão sempre lá, mas eles se reúnem, né, de tempos em tempos, e a ABNT participa de 250 desses comitês. Ela também, uma posição estratégica, ó, ela participa de 10 presidências de comitês técnicos. Então, dos comitês, 10 ela preside. Né? Uma questão política, ela faz, ó, conselho diretivo da ISO, né? Conselho de gestão técnica da ISO, e assim vai, né? E outras aqui também, né? Não só da ISO, mas a gente tem outras aqui também. Legal? Acredito que talvez, tendo em vista que eu já conversei com outro semestre, que estava lá no finalzinho, já quase se formando, né, que estava na 7ª, e que eles falaram assim, professor, a gente nunca tinha visto tanto a respeito da BNT, claro, ninguém vai precisar ser expert, mas só para a gente ver a importância da BNT e como ela está, né, casada com a ISO, né? Por quê? Porque eles estão lá participando dos comitês, ou não só participando, mas inclusive presidindo alguns comitês, tá? Beleza, vamos entrar então na questão da ISO 14001, né? Aqui eu quis pegar os princípios relacionados à questão da qualidade, né? Quando a gente fala ali e pensando na organização como um todo, né, tem que ter alguns focos, ó. Foco no cliente, isso aqui é específico, a gente vê também na questão do sistema de gestão da qualidade, tá? Da 9001. Então o foco é no cliente, na liderança, o engajamento das pessoas, ou seja, necessário que todos estejam participando, engajados. A preocupação da qualidade não é de um, mas é de todos. Professor, não entendi que diabos é isso. Nossa conversa não é sobre o sistema de gestão ambiental. Beleza, a gente está falando das normas ISO e dos princípios. Esses princípios estão adequados também. Então, assim, ó, a preocupação do sistema de gestão ambiental ou a preocupação com a questão ambiental, ela não é da alta direção da empresa, ela é de todos. Todos deles devem estar engajados. Então, assim, ó, quando tem a auditoria, né, a auditoria ela quer saber o seguinte, ó, beleza, a alta direção ela está em conformidade com os requisitos, né, da ISO 14001. Tá, aí o funcionário lá do chão de fábrica, ele também tá? Também tem que estar, tá? Tem que estar todo mundo engajado, comprometido, né? Imagina se um tá e o outro não tá, vai dar um baita problema, né? Um baita dano ambiental. Dependendo da loucura, né? Tipo um evento que eu participei lá, e daí eles falaram, né, da questão do Mariana e tudo mais. Aí você vai dizer assim, a alta direção está engajada. E o pessoal lá, digamos, num outro nível. Não estou dizendo que é o caso deles, tá? Mas digamos assim, o cara não está muito preocupado com o monitoramento, ele diz que está tudo em ordem e nem está fazendo monitoramento, né? Aí a alta direção pensa assim, não, eles estão monitorando a barragem, está tudo perfeito, e lá embaixo está um caos, né? Então, assim, ó, é preocupação de todos têm que estar comprometidos, tá? Também, né, abordagem de processos, preocupação com a melhoria contínua, né, tomada de decisão sempre com base, né, em evidências, né, então tem conhecimento ali, né, e a questão da preocupação da gestão do relacionamento.
Quem faz a acreditação, a empresa, né, que vai lá fazer para verificar se a empresa pode ou não, em outras palavras, né, receber o certificado, eles utilizam isso aqui, ó, os princípios, para justamente saber se a empresa está com o sistema dela de gestão, né, em conformidade, atendendo os requisitos, tá? E a questão dos princípios é algo que é sempre muito avaliado e muito visto. Para que serve a ISO 14001, né? Então, 3 pontos aqui, né? 1, aumento do desempenho ambiental. 2, atendimento dos requisitos legais e outros requisitos e alcance dos objetivos ambientais. Lembrando que ela ter a ISO 14000 não significa que ela atende, né? O requisito legal é tipo assim, é o básico, né? É tipo assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso aqui, né? É que nem vocês vão ter... Acho que sempre não ia ficar bom, mas enfim, né? Primeiro passo para vocês terem lá a carteirinha depois como administradores, além de vocês, sei que todos serão excelentes administradores, mas o primeiro ponto ali é ter concluído a graduação, né? É lá bacharel em administração. Ah, beleza, vai ter a sua carteira como administrador, né? Se fosse um tecnólogo, seria um tecnólogo em administração. Beleza. Aqui eu vou mostrar depois mais detalhado, mas aqui ele está mostrando o seguinte, ó, o ciclo PDCA, ó, planejar, né, o Plan, Do, Check and Act, tá? E a liderança no centro. Lembra que a gente falou dos princípios? Um dos princípios é o da liderança. Então, a gente vai ver toda a estrutura da norma, vou mostrar para vocês toda a estrutura da norma, e vocês vão ver que esse ciclo PDCA aqui, ele está na estrutura. Então, assim, ó, a estrutura vai ter um ponto assim, ó, liderança. Aí ele vai ter uma preocupação com escopo, com planejamento, com a melhoria contínua, né, com toda a questão da mensuração, né, do calibramento dos equipamentos, para ver se eles estão calculando, mensurando de forma correta, tá? Aqui ele mostra, ó, questões internas e externas, contexto da organização, necessidades e expectativas das partes interessadas e resultados. A gente vai detalhar adiante. Ó, aqui é a estrutura da ISO 14001. Então, né, com a alteração que teve em 2015, essa estrutura aqui, ó, ela é a mesma da 9001. É claro que o contexto e o enfoque dela muda, né? Aqui a gente está falando para os requisitos ambientais da 14001 e da 9001 a gente está falando do sistema de gestão da qualidade, tá? Mas a estrutura, os 10 pontos aqui, ó, as 10 cláusulas aqui, são os mesmos, tá? Coloquei aqui com uma outra imagem, né? E eles trazem o seguinte, ó. Escopo, referências normativas e termos e definições, né? Aqui não existe um trabalho tão forte da empresa de consultoria ou de auditoria. O que eles querem dizer é o seguinte, ó. As referências normativas, quais são as normas que vão embasar e tudo mais, né? Aqui não é um trabalho de toda a organização. Aqui é tipo assim, qual que é a base qual que é a base legal que está sendo aplicada, né? Onde é que se enquadra? A minha empresa ela trabalha com questão de celulose, né? Papel e celulose. É uma empresa do ramo têxtil. Então, qual é a legislação, né? As normas que eu tenho que, os requisitos legais que eu tenho que atender e quais são as referências ali, as outras normas também que eu vou fazer para desenvolvimento, né? E para minha certificação da ISO 14001. Termos e definições é justamente para entender a questão do vocabulário utilizado, né? O que é impacto ambiental, né? Prevenção, precaução, né? E outros termos mais. Então, é como se fosse o glossário, né? Então, aqui, os consultores dizem assim, ó, essa parte aqui, a gente quase não tem alteração. O que a gente vai trabalhar mais é a questão do 4 ao 10, né? Por quê? Porque antes é a ideia do escopo, o escopo é o que vai ser abrangido no meu estudo da organização, é a empresa como um todo, inclusive todas as filiais. Não, é a matriz aqui. A ISO 14000 é aqui para a operação da matriz, a outra, né, um outro negócio, uma outra filial, é uma outra coisa, não vai fazer parte do escopo, essa é a ideia do escopo. Tá? E cada um dos pontos. Ao invés de eu comentar com essa apresentação aqui com as imagens, eu vou passando e a gente vai fazer uma sequência
onde a gente vai trabalhar do 4 ao 10, tá? Meu objetivo, o que que é? Passar aqui do 4 ao 10, o que que vem a ser? Aqui, a gente está visualizando a ISO 14001 como um todo, ou seja, né? Quais são as 10 cláusulas, e depois, quando ele apresentar tudo documentado e tudo mais, ele vai ter atingido isso aqui, tá? Vamos então conversar o que que é, que a gente tem a visão do todo, tá? Então, tipo lá em termos de definições, ó, que a gente viu aqui no 3, ó. Então ele traz, ó, prevenção da poluição, né? Lembrando que os consultores, os auditores vão dizer assim, ó, termos e definições, né? É tipo como se fosse padrão, então não vai ter muita alteração. Então você tem, aliás, eu vou disponibilizar a norma 14001 para vocês, tá? Eu tenho ela em PDF de um treinamento que eu fiz, né? Vou tomar a liberdade e vou disponibilizar ali para que vocês tenham acesso para conseguir visualizar do material que eu tenho, tá? Então, assim, ó, prevenção e poluição, o que que vem a ser, né? Definição, né? É o uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar, né, a geração, emissão, descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, a fim de reduzir os impactos ambientais diversos. Né? Definição. Aí aqui uma nota, né? O que a prevenção pode incluir? E até já pensando no sistema de gestão ambiental, né? Então, a redução ou eliminação de uma determinada fonte, né, que gera poluição, né, ou que traz no seu processo, né, modificação no processo, no produto ou serviço, uso eficiente de recursos, substituição de material e de energia, né, a prevenção também pode incluir o reuso, uma recuperação, reciclagem, regeneração e tratamento. E aqui, a ideia do sistema de gestão ambiental, como a gente está falando assim, que todos na organização, né, vão trabalhar com o objetivo de cada vez mais melhorar, né, a prevenção, né, reduzir ali os impactos ambientais, todos na organização vão numa busca, né, constante da melhoria contínua, tentar resolver aquilo que eu quis colocar na nota, né, é justamente isso aqui, né, uma preocupação com reuso, recuperação, reciclagem, trocar, utilizar novas formas, modificar o processo, tá? E isso tudo dentro de um sistema de gestão ambiental. Aqui trouxe o ciclo PDCA, e aqui a gente consegue ver assim, ó, da estrutura, tá? Contexto da organização era o item 4. Liderança é o item 5, tá? Então, a gente está vendo aqui o ciclo PDCA, ó, Plan, Do, Check and Act, né? Planejar, fazer, né? Verificar, corrigir, né? Verificar, né? E depois o Act aqui, o agir, o ciclo acontecendo, né? Com o objetivo, né? Que eu tenho os requisitos, e aqui no final, até pensando na mesma ideia também do sistema de gestão da qualidade e tudo mais, a obtenção, né, da satisfação do cliente, produtos e serviços para a ISO 9001, né, e aqui também uma preocupação, uma prevenção ali contra toda uma questão de minimização dos impactos ambientais, tá? Aqui eu trouxe ele com o ciclo e com os pontos, ó. Então, ó, a organização e seu contexto, necessidades e expectativas das partes interessadas, né? Isso aqui faz parte do item 4 da norma. Liderança, ponto 5 da norma. Planejamento, o 6. O apoio, né? É tipo assim, de onde é que ele vai ter as informações, as normas, né? O que antes a gente tinha como manual e que agora não é mais manual, né? É toda a questão da informação documentada, toda a informação documentada, né? 8, a operação, né, que é a ideia do fazer, né? A avaliação de desempenho, né, que é o check, que é o ponto 9 da norma, ou a cláusula 9, né? E a cláusula 10, que é a melhoria. Então, aqui a gente vai ver, a gente vai fazer um passo a passo, né, dos pontos da norma. A gente falou, então, que a gente tem as 10 cláusulas. As 3 primeiras ali, né, ela vai... Deixa eu até voltar aqui para vocês. Ó, ela vai lá desde o escopo,
referências normativas e termos definições, e daí a gente viu tudo aqui o ciclo PDCA, ó, do ponto 4 ao ponto 10, ó. Voltando lá, aqui, ó, né? 4, o 5, que é a liderança é o centro de tudo, né? Planejamento, apoio e operação, avaliação de desempenho e melhoria. Então, vamos lá, vamos para cada um deles, né? O que é a ideia do contexto da organização, né? Entender a empresa, onde ela está inserida. A gente tem alguns pontos que a gente vai conversar aqui, mas que vocês vão trabalhar em outras disciplinas de forma mais aprofundada. Aqui, nessa ideia do contexto, onde está a empresa, onde é que está a organização, vocês vão trabalhar depois com outro professor, que ele vai trabalhar a questão da administração estratégica, né? Ou de uma visão estratégica. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui no chat. De uma questão, uma ideia de contexto estratégico. Ou seja, entender, né? Mas qual que é a lógica? Entender qual que é a missão da empresa, a razão dela existir, onde é que ela quer chegar, a visão dela de futuro e como é que ela vai fazer para chegar nesse ponto. E entender em todo esse ambiente que ela está inserida, né? Por quê? Porque ela sofre e exerce pressão no ambiente externo, assim como ela também sofre, né, e exerce influência no ambiente mais próximo dela. Daria até para dividir a questão de micro e macro ambiente, né? E até para também entender a questão das partes interessadas. Então, eu tenho assim, ó, né, todas as partes interessadas aqui vem de uma forma simplificada, né? Então, assim, ó, a empresa ela vai ter que atender, né, aos interesses e desejos dos seus proprietários, os sócios, né, os funcionários e os fornecedores, né? Também, né, a questão dos clientes, né, sociedade, sindicatos e bancos. Então, assim, ó, nós deixamos, né, de estar numa situação onde a empresa podia focar simplesmente nela mesma e dizer assim, ó, meu objetivo da empresa é maximizar o lucro, que nem a gente trabalha na questão da administração financeira e orçamentária, né? Mas é assim, ó, na verdade, em administração financeira e orçamentária também já é comentado sobre isso, né? Que é uma preocupação não só com o investidor, com o sócio, mas uma preocupação com todos os que estão no entorno, a ideia dos stakeholders, né? Ou seja, eu tenho que ter um bom relacionamento com a sociedade, com a comunidade, com o meu funcionário que vai vestir a camisa da empresa, com os meus clientes. Às vezes o meu cliente, ele pode ver que meu negócio é tão bom, vir a ser um sócio, eu posso criar alianças estratégicas com os meus fornecedores, e esse fornecedor também vai me ajudar no meu processo fabril, ou vai, inclusive, me auxiliar, né, para que eu... Ou até, digamos, você pode, né, fazer uma parceria com ele e amanhã o seu negócio acaba, né, crescendo num processo ou, né, de verticalização, e daí tem várias estratégias nesse ponto. Então, assim, ó, esse ponto aqui da norma é entender assim, ó, qual que é o negócio da empresa, o que ela faz, onde ela está inserida, né, qual que é a expectativa de cada uma dessas partes interessadas. Por quê? Porque a empresa tem que ter êxito, né? Então, assim, que nem um caso que a gente teve, que apareceu num programa que já não existe mais, que era aquele CQC, que era aquele caso de uma obra que iam fazer ali na Estrada da Rainha, né? E daí eles iam fazer uma obra, chegou um determinado momento que a comunidade exerceu tanta influência que apareceu o pessoal do programa lá da canal da Band, o CQC, para dizer, olha, estão querendo fazer uma obra aqui, mas isso aqui é absurdo, não sei o quê, e a obra não aconteceu. Então, assim, ó, quando a gente está falando de um sistema de gestão ambiental, é importante que você também pense no contexto e todos os stakeholders, né, que não adianta o cara dizer assim, vou fazer minha empresa, vou tacar ali ficha, dependendo da sociedade, vai mover uma ação civil pública, por isso que a aula é tão interessante, aqui a gente trabalhou no M1, né, que vai inviabilizar o seu negócio, tá? Então, aqui é a ideia de pensar como todo, entender as necessidades e quais são as expectativas das partes interessadas.
Aqui a ideia, né, que vai envolver justamente o escopo, né, os limites ali internos, externos, as partes interessadas. Aqui, contexto da organização, sistema de gestão ambiental. Para alcançar os resultados pretendidos, incluindo o aumento do seu desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, deve implementar, manter, melhorar continuamente um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários e as suas interações, né, com todos ali que a gente viu. Aqui, esse material aqui é bem interessante, eu trouxe pelo seguinte, isso aqui eu utilizo para o sistema de gestão da qualidade, que é a ideia do mapeamento do processo, tá? O mapeamento do processo é que eu tenho, ó, qual que é o processo, qual que é o objetivo desse processo, porque se a gente vai fazer um processo de melhoria contínua, pode ser que amanhã esse processo pode ser eliminado, ou pode ser feito de uma outra forma. Então, assim, esse processo existe por qual objetivo, qual razão? Qual que é o processo que antecede ele? Desculpa, aqui, ó, qual que é o processo? Desculpa, eu estou aqui no lugar errado. Aqui, agora eu estou com a setinha aqui, ó. Qual que é o processo? Qual que é o objetivo? Qual que é o processo anterior? As entradas, né, as saídas, então, de onde vem para onde vai, quais são as atividades desenvolvidas nesse processo, a ideia é mapear o processo como um todo. É claro, não é uma pessoa na organização que vai fazer tudo, né? Então, a ideia, o que é? Você tem lá uma empresa com 200 colaboradores, com 1.000 colaboradores, né? Cada um vai dizer quais são os processos que ele realiza. Ele vai fazer, vai ser feito um mapeamento de todos os processos, né? Ó, quais são os conhecimentos necessários? Esses conhecimentos necessários, eles vão influenciar, porque aqui a gente está pensando na organização como um todo. Então, assim, ó, eu defino qual que é o processo, quem é que faz, quais são as atividades, quais são os conhecimentos necessários. Esses conhecimentos necessários vão fazer que numa outra ponta eu diga assim, ó, a pessoa que for executar essa atividade, ele vai ter que aprender sobre isso, sobre aquilo. Vou dar um outro exemplo, que é a questão da minha experiência profissional, por exemplo, no banco, né? Então, assim, ó, eu quis virar gerente de contas do banco. Quais são os custos que são exigidos? Aí você já sabe, a partir dos conhecimentos necessários, você já começa a desenvolver a ideia de treinamentos também, né? Então, eu quero trabalhar no caixa. Então eu preciso fazer o curso de grafoscopia para saber identificar assinaturas falsas, outros cursos mais de atendimento. Então, essa é a ideia, tá? Então, aqui ele diz, ó, conhecimentos, qual que é a legislação aplicável para o caso, quais são as tecnologias e os recursos necessários, porque dependendo, você começa a pensar, então, em novas tecnologias, novas formas de produzir, né? A norma, com a alteração da versão 2015, isso inclusive para 9001, né, ela traz sempre uma preocupação em relação a riscos e oportunidades. Então, assim, ó, quais são os riscos envolvidos e quais são as oportunidades de melhoria. Então, cada um deles vai fazer, e pensando depois que essa equipe vai trabalhar sempre uma busca de melhoria contínua, então ele começa a ver, onde é que eu posso encontrar uma oportunidade? Quais são os riscos que eu tenho que tomar uma atenção, né? Aqui, requisitos de saída, determina a autoridade e a responsabilidade, para ver justamente a questão da competência, o que é a atribuição de cada um, né? E determina os critérios e métodos para assegurar a operação e o controle eficazes. Então, bem legal esse aqui, né? Para a gente justamente fazer o mapeamento dos processos. E daí, para cada um dos processos, você vai desenvolvendo, né? A empresa vai desenvolvendo. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, ó. Se eu não tiver nada documentado, se eu não medir nada, eu não sei para onde eu vou. Imagine você, né? Uma lancha bem legal, passeando, só que assim, ela se afasta um pouco da costa, ela não tem bússola, você não sabe qual que é a profundidade, né? Ainda considerando ali também o calado da embarcação, não tem, né, um leme, nada, então a pessoa não sabe se está indo para o lugar certo, não sabe ali a profundidade, a velocidade que está indo, sem bússola, não funciona. Tipo assim,
né, vai dar zebra, né? Para não falar outra coisa. Então, a ideia, o que é? É o entender a organização como um todo, conhecer dos processos, conseguir medir os processos e aprimorar, né? Então, demanda sim tempo, demanda sim esforço, mas os resultados são gratificantes, são válidos, né? Se a gente pensar numa aplicação prática, né? Tipo assim, eu quero fazer, que aplicação que seria, né? O que deveria se pensar, né? Então, assim, definição das declarações institucionais, definição de quais são as partes interessadas para trabalhar esse ponto 4, elaboração da matriz SWOT. Acho que vocês nem trabalharam a ideia de matriz SWOT ainda, né? Nunca nem foi falado sobre isso com vocês ainda, né, pessoal? Já, prof, a gente já trabalhou em algumas matérias. Ah, beleza. Então tá. Então, ótimo. A ideia do... Então tá perfeito, melhor ainda. A ideia do SWOT é justamente assim, identificar, né, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, tá? É da sigla em inglês, né? Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, internamente, pontos fortes, pontos fracos. Externamente, ameaças, né, e oportunidades. Estabelecer o direcionamento estratégico, a definição do escopo e o mapeamento dos processos que a gente foi conversando. Aí falamos a respeito aqui, contexto da organização, partes interessadas, que era o 4. Agora a gente vai para o 5, né, que é a ideia da liderança. Então, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação aos sistemas de gestão ambiental, né? Aí vai entrar lá a ideia da política ambiental. Qual que é a política ambiental, né, para cláusula 5 da ISO 14001. Apropriada, se ela está apropriada ao propósito e ao contexto da organização, a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços, né, seja estruturada ali para os objetivos ambientais, com comprometimento com a proteção do meio ambiente, prevenção da poluição, comprometimento para atender aos requisitos legais e comprometimento com a busca, né, da melhoria contínua. A política ambiental ela deve ser mantida como uma informação documentada, né? Lembrando que eu falei que saiu muito da ideia de preocupação com os manuais e hoje em dia muito mais a preocupação de ter a informação documentada, ou seja, você tem esses dados, né? Estar mensurando, né, o impacto, a situação, como é que está em relação à poluição, em relação à política, então você também tem que ter documentado isso. Não precisa ter um manual. Não precisa, mas tem documentado. É um manual, né? Professor, assim, se a pessoa, se ela já tinha uma norma anterior, se ela já tinha certificação, a certificação ela vale por 3 anos, tá? E daí ela fez a recertificação, e ela já tinha o manual, ela vai permanecer com o manual, que é perfeito, né? Mas o que se diz hoje, talvez até para um processo de certificação, é para não assustar, dizer assim, você vai ter que elaborar o manual, o cara fala, não, basta a informação documentada. Ser comunicada na organização a política ambiental e, obviamente, né, não adianta você ter toda uma política ambiental se ela não é comunicada e se ela não está disponível às partes interessadas. Então, é necessário que ela esteja disponível, né, para todas as partes interessadas. E daí a gente já viu quem são as partes interessadas, né? Entra aqui também, na liderança, né, a assegurar, né, e definir quais são, né, os papéis, qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade, né, e qual que é a autoridade de cada um ali, né, onde é que está ali a responsabilidade de cada um deles, tá? Uma aplicação prática para esse ponto seria, né, definir quem que vai ser essa equipe de gestão, quem que vai estar à frente, né, da liderança do processo da implantação do sistema de gestão ambiental, definir essa política, né, da qualidade política ambiental, comunicar, né, e demonstrar, se a empresa não tiver, ou melhor, organizar, todo o organograma. No organograma você tem lá, né, o que é a atribuição de cada um. O organograma demonstra como é que funciona a comunicação dentro da empresa, né, a estrutura hierárquica da organização, tá? Próximo passo, planejamento, né? No planejamento, a gente tem ações para abordar riscos e oportunidades, né?
No caso ali, quanto ao risco, né, pode incluir, ou vão incluir, né, evitar riscos, assumir o risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade. Então, a ideia, o que é? Pensem lá, que nem a gente conversou, sobre a Vale do Rio Doce. Né? Aí ela vai ter toda a certificação lá que ela tem dos requisitos da norma ISO 14001. Né? Aí ela vai avaliar quais são os riscos. Né? Os riscos ali da barragem, os riscos, né, ou de uma outra indústria, qual que é o risco em relação ao meio ambiente, os produtos químicos utilizados, se pode haver uma preocupação ali de um vazamento, alguma coisa, e quais são as medidas, porque você já pensa assim, ó, numa situação de acontecer algum desastre, quais são as medidas a serem tomadas. Vocês devem ter tido uma disciplina com a professora, hoje em dia eu sei que quem leciona lá em Balneário é a professora Gabriela Pischi, que ela trabalha com a questão da comunicação empresarial, e eu sei porque a gente teve uma atividade numa oficina dos professores, que ela trabalhou a questão era a questão de envolver os riscos, mas era assim, ó, como é que deve a organização se portar numa situação de risco, né, definindo os papéis de cada um no seguinte sentido, ó, numa questão de risco, quem deve se pronunciar? Se pronuncia o diretor da empresa, para não ser assim aquelas situações que a empresa nunca pensou numa situação dessas, aí aparece uma pessoa e fala uma bobagem em rede nacional, né? Então você imagina, por exemplo, assim, uma empresa muito forte, e daí um funcionário vai lá e presta informações sobre um problema que aconteceu dentro da empresa, né? Essa comunicação, se ela não for bem feita, ela vai levar a empresa para o buraco, né? Se vocês, né, alguém pode até me dizer, professor, já trabalho aqui numa multinacional, aqui, né, na região. Quem trabalha em multinacional, dependendo, você sabe que você assina um termo, você tem todo um treinamento, e eles dizem assim, ó, que o funcionário, ele não pode se manifestar publicamente. Eu já vi situações, né, que a empresa coloca assim, ó, o funcionário não deve se manifestar. Por quê? Porque quem vai fazer qualquer tipo de comunicação é alguém específico, é tipo um porta-voz. Tipo, de alguma zebra tem um porta-voz da empresa. Ele é que vai chegar, né, pensando, é um cara treinado, ele vai dizer como é que deve se manifestar. É claro, né? Aqui eu falei no caso que era da professora de comunicação empresarial numa situação de risco. Mas, dentro da organização, né, existe toda uma preocupação com o quê? Com simulações, numa questão de risco, né? As empresas têm o brigadista, né? Uma questão de incêndio, tem o brigadista, como é que evacua, né, a unidade fabril, como é que evacua o prédio, como é que você sai. Vocês viram que a gente trabalhou aquela questão da política urbana, no caso de explosão, que a gente viu vários pontos bem interessantes? Então, da mesma forma, tem todo um treinamento. Então, assim, ó, não na Avantes, né? Numa outra instituição de ensino superior, eles precisavam de um brigadista voluntário, e eu pensei, vou me meter nessa também, né? Vou aprender aqui. Aí, então, eu fiz um treinamento de brigadista voluntário, né? Então, o que acontecia? Junto com o meu crachá, eu como professor, tá? Eu junto com o meu crachá, eu tinha tipo um crachazinho com a fitinha assim, dizendo que eu era brigadista voluntário. Ou seja, se acontece qualquer tipo de desastre, eu conhecia toda a edificação, o prédio, como é que é como é que é a evacuação do prédio, como é que a gente deveria proceder, como é que a gente deveria orientar, além também de utilizar os equipamentos, extintor e tudo mais, né, e como é que deve proceder, e toda a evacuação, e também foi feita uma simulação, na faculdade, né, foi feita toda a simulação, foi marcado, na verdade assim, né, o pessoal não sabia, tá? A gente teve que fazer uma simulação, como se fosse um caso realmente de incêndio, disparou o alarme, a gente teve que orientar para que as pessoas soubessem, sem pânico, né? Porque assim, ó, nunca teve treinamento nenhum, né? Vamos pegar o caso de vocês nunca fizeram uma simulação ali na faculdade. Aí pega fogo, aí o pessoal fala assim, dane-se, quem puder correr mais rápido para sair mais rápido do prédio, melhor. Só que daí o que acontece? Seria uma situação que todo mundo poderia sair com segurança, como nunca foi feita uma simulação, como nunca foi feito nada, sai todo mundo se atropelando, alguém cai, aí o pessoal, você sabe como é que quando tem muitas pessoas descendo, a outra pessoa não consegue brecar, aquela pessoa é pisoteada. Aliás, não devia comentar sobre isso, né? Mas assim,
Desculpa, né? Mas a simulação é justamente para que você minimize, às vezes, alguns acidentes que poderiam acontecer por falta de preparo, né? Então, assim, você faz simulações, você faz várias atividades para quê? Para que numa situação que realmente houver uma emergência, as pessoas saibam como proceder, né? Como é que eu faço a retirada, como é que eu faço a saída? É importante que as pessoas conheçam o prédio, né? Definam como é que é, qual que é a saída, onde é que elas devem ficar. Então você tem, às vezes, alguns locais, por exemplo, que tem lá o bujão de gás, lá ninguém vai ficar, né? Às vezes alguns pontos, e todos esses locais também tem toda uma preocupação da organização de sinalizar, né? Vocês devem conhecer, então você tem toda uma sinalização. Vou dar um exemplo, assim, bem simples. Você vai no supermercado, né? Vai no Angelone, vai no Coque, vai em outro mercado, tem sempre os extintores, e onde tem lá os extintores ou hidrante, ele tem toda uma sinalização no chão, para quê? Para que nada pode ficar ali no local, esse local tem que ser sinalizado, não pode ninguém parar para trancar. A mesma coisa, as portas de saída de emergência, né? Elas nunca podem estar trancadas, né? Às vezes tem uns casos bem malucos e absurdos, assim, que às vezes, num caso de uma emergência, as pessoas não conseguiram sair porque não conseguiram ter acesso ali àquela porta de saída, né? Ali na faculdade, vocês sabem, tem toda aquela porta de saída de emergência, tem a preocupação com a porta corta-fogo, né? Você consegue sair, então, a porta ela vai, digamos, deixar aquele ambiente ali, mesmo que esteja pegando fogo em outros pontos do prédio, ou no prédio onde vocês moram, né? Você consegue sair com tranquilidade. E a nossa região tem prédios muito altos. Então você tem o gerador e você tem um elevador lá dentro daquela escadaria. Aquilo mesmo, prédio pegando fogo, aquele elevador ele é para funcionar normalmente, tá? Imagina, o cara mora no 25º andar, é um senhor de idade, ele não vai descer a escada nunca, né? Então é para que ele consiga descer ali por aquele elevador, tá? Legal? Comentei um pouquinho, assim, tentando pegar, às vezes, com exemplos mais práticos, né? Mas na organização eles vão pensar, né? Como é que eles podem trabalhar a questão de minimizar os riscos, evitar, né? Eliminar, mudar algum processo, alguma coisa, né? Eu trabalho com um produto ali que... mas é possível substituir? Às vezes não, né? Às vezes sim, e você tem toda uma preocupação. Muito do que a gente está conversando também tem a questão dos requisitos legais. Eu não coloquei hoje, mas eu posso conversar na aula que vem. Quando vocês veem, por exemplo, os caminhões transportando produtos inflamáveis, né? Ele tem toda uma numeração, ele diz se o produto é inflamável, se o produto é corrosível, risco de explosão, né? O funcionário também passa por todo um treinamento. Por quê? Porque se acontece um acidente, como é que ele procede, o que ele deve fazer, né? Então, assim, tem toda uma exigência legal, e aqui, para um sistema de gestão ambiental, que nem a gente conversou, se cada um tem um processo, lá onde eu defini naquele mapeamento de processo, eu consigo ver o seguinte, se acontece alguma coisa, então esse cara aqui, ele tem que ter o treinamento. Eu sei que esse tem que ter o treinamento, porque ele trabalha nesse, entendeu? Então você já vai pensando a empresa como um todo, mapeia os processos e quais são os treinamentos que cada um deles tem que fazer. Então, assim, o motorista que trabalha com produto inflamável, ele tem um determinado treinamento que é obrigatório, né? Senão ele não pode. Até posso... Vou ver para a próxima aula, que eu tenho um material ali com algumas imagens de produtos, né, que são, acho que é o ácido acético, né, ele é inflamável, a 40 graus o ácido acético pega fogo. Então, se um caminhão tomba com ácido acético na estrada, a probabilidade daquilo, tipo dar uma combustão, uma zebra grande, é muito grande. Tanto é que os juízes, eles têm entendido que é uma atividade especial quem trabalha com esse produto. Por mais que a questão ele tenha equipamentos de proteção individual, né, mas ele, a qualquer momento, ele sofre um risco de acidente. E o cara, né, diferente do gato que tem 7 vidas, a gente sabe que a pessoa tem uma vida. Então, basta uma vez, né, ele está exposto ao risco, basta uma vez aquilo acontecer que é uma catástrofe.
mesma coisa lá, Brumadinho e coisa e tal, né? É uma vez e olha né, a degradação. Beleza. Aqui o anexo SL trata a respeito dos termos e definições, né? Então, eu trouxe aqui uma definição de risco. O que é o risco? Efeito da incerteza, que é o estado, mesmo que parcial, de deficiência de informações e conhecimentos relacionadas a um evento, a sua consequência e ou sua probabilidade. Então, ações para abordar o risco e oportunidades, né? Então, aqui pensando algumas oportunidades, novas práticas, produtos, mercados, clientes, parcerias, né? Aí vocês vão vendo que ele vai seguindo uma sequência, né? 6, 6.1, 6.1, né? Estou passando de uma forma mais sucinta, mas vocês têm um material ali mais detalhado e vou postar também a norma para vocês, tá? Então, riscos e oportunidades, lá em generalidades, resultados pretendidos, o que se espera alcançar com esse planejamento, né? Quais são os efeitos indesejáveis que se busca prevenir ou reduzir, né? O que se busca ali em relação à melhoria contínua e potenciais situações de emergências. Aí eu trouxe para vocês, ó, avaliação de risco, identificação, análise, avaliação, e daí você vai tratar esse risco, né? Aí você tem, de um lado, o monitoramento e avaliação desse risco, e também uma preocupação de comunicação, de como é que a pessoa deve, né, se portar, conduzir, para tentar minimizar, né? E até para ofertar novas sugestões de melhorias, tá? A gente aqui está falando em planejamento, e bem legal, né? Aqui também trouxe o termômetrozinho bem interessante aqui, quando já está no máximo. Estava me lembrando aqui de vocês, e estava pensando se foi com a turma de vocês, mas foi com a turma de quinta-feira. Com a turma de quinta-feira, onde a gente estava conversando, e daí eu falei de um filme que eu tinha visto, que era com... Tem um ator bem famoso, um cara bem conhecido, e daí eu me lembrava de uns filmes, mas eles falavam assim que o cara tinha feito também aquele filme, acho que era do Transformers, eu não vi aquele do Transformers, mas tem um filme no Netflix que ele aborda o seguinte, ele aborda a perfuração de poços de petróleo, né, lá dos Estados Unidos e tudo mais, e daí ele traz acho que é Horizonte Profundo, acho que é o nome do filme, não sei se alguém já viu, ou se não for bem esse o nome do filme, me diga, né? Alguém ia falar? Não? Acho que é Horizonte Profundo. E é bem interessante. E daí eles tratam do processo de perfuração e como é que aconteceu. Vale a pena, é um filme legal, assim, né? É claro, não se pode... Oi? É um que mostra um desastre no Golfo do México, senhor? Esse mesmo. E quando eu vi o filme, eu falei, cara, mas isso aqui eu me lembro que eu tinha visto. Aí depois, no final, ele conta, né, que todo o filme ele foi baseado no desastre que aconteceu e ficaram vários dias. É um filme bem, bem legal, vale a pena ver, né? É bem bom mesmo. É bem bom. É claro, né, se o cara estiver pensando em ver um romance ou ver uma comédia, né, daí aí não é o filme, né? Eu acho que ele tá como ação, eu acho, né? Como a classificação dele. Mas é bem, bem interessante, tá? Ele é baseado numa história real. Acho que é Horizonte Profundo. Beleza. E daí eu me lembrei por causa do termômetro aqui, né? Que aquilo começa ali, numa plataforma de petróleo, e daí começa muita pressão até que estoura lá a plataforma como um todo. Beleza. Aqui, ó, identificação e gestão de riscos. Isso aqui é utilizado como uma ferramenta para medir, né? A probabilidade e o impacto. Então, para justamente você identificar a questão, né, gravidade, urgência, tendência, ou o que deve ser trabalhado primeiro. Então, assim, ó, aqui foi feita uma multiplicação, né? Probabilidade 5, impacto 5, 5 vezes 5, 25, né? Probabilidade 5, impacto 4, 5 vezes 4, 20. Então, você começa a definir quais são os pontos prioritários a serem abordados, né? O que deve ser prioridade ali para você minimizar os riscos, né? Tipo, com certeza a barragem cedendo, né? Com certeza que devia ser 25 milhões, né? Mas não sei o que aconteceu lá. Beleza. Aí tem, né?
aspectos ambientais. O que vem a ser impacto ambiental? O impacto ambiental é a modificação, isso lá dos termos de definições da ISO, né? Modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcial, resultante dos aspectos ambientais de uma organização. O ciclo de vida, o que é, né? Definição. Estágios consecutivos encadeados de um sistema produtivo ou serviço, desde a aquisição da matéria-prima ou de sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição final. Lembra que eu falei que achava que a gente ia conseguir falar sobre a ISO 14000? Eu acho que, tipo, a gente vai concluir, vou tentar fazer o máximo, mas com certeza a gente não vai conseguir fazer na aula de hoje, tá? E a gente vai conversando, vou tentar ver onde a gente vai, quero ver se a gente consegue concluir a ISO como um todo, a visão geral, né? E daí a gente faz assim na aula que vem, tá? Mas vou seguir adiante, vamos lá. Aqui eu tenho, né? Aí ele vai, ó, 6.1.3, requisitos legais e outros requisitos, pensando no planejamento. Você vai planejar e eu tenho quais são as exigências legais e como é que vai ocorrer todo esse planejamento para que eu cumpra, né, com esses requisitos, tá? Ações para abordar riscos e oportunidades. Aí vou adiante, tá? Aqui em relação, né, à aplicação prática, aí eu vou para o item 7, que é o apoio, né? O apoio, eu tenho assim, ó, quais são os recursos necessários, ou seja pessoas, seja infraestrutura, o ambiente onde estão inseridos os processos e os recursos de monitoramento e medição, ou seja, quais são os equipamentos, né, os recursos e equipamentos que vão fazer o monitoramento em relação ali aos efluentes, por exemplo. Né? Qual que é o equipamento que vai medir ali os meus efluentes, ou os gases, né? E esses equipamentos eles também têm que passar por uma manutenção, né? Uma calibração, eles também têm que ser calibrados para que eles estejam em conformidade. Então, o que acontece? A empresa ela tem, né, todos esses equipamentos, e esses equipamentos eles passam por uma calibração de uma forma regularmente, de tanto em tanto tempo você deve fazer. Isso aqui é algo assim que gera bastante... Tudo, né, pessoal? Tudo tem bastante situações. Então, assim, o que eu queria comentar aqui, que eu me lembrei, né? Na questão do monitoramento e tudo mais, teve uma determinada situação onde houve uma fiscalização numa empresa, não sei se eu comentei isso com vocês, mas teve uma fiscalização numa empresa aqui da região, onde eles fiscalizaram uma balança, e eles disseram assim, olha, a balança aqui, ela deu divergência. Aí o empresário falou assim, cara, mas assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa, essa balança, ela nem é utilizada, e essa balança... Por mais que você queira, eles deram uma multa de 15 mil reais para a empresa. Por mais que você queira dizer da balança, que era a questão assim do caminhão e tudo mais, né? Isso era uma balança que era utilizada internamente, mas assim, pouco utilizada, né, por causa do caminhão e tudo mais. Mas assim, ele falou, a gente tem uma outra balança, que ela é muito mais precisa, essa a gente usa. A balança para produção é essa aqui, é outra, e a balança em relação aos produtos finais é outra. Então, assim, ó, o cliente de forma nenhuma é prejudicado, e essa balança não tem. Então, assim, ó, para que vocês entendam, foi revertida a situação, só que a situação só foi revertida a partir do momento, né, que se entrou com uma ação, ajuizando, dizendo que o órgão não era competente para, digamos, estar fiscalizando, e que a balança ali, ela estava em conformidade para o que ela precisava e que não necessitava aquela fiscalização, ou que não era necessária aquela balança ser auditada, tá? Aí deu certo, né? A justiça teve que determinar, então, que o Estado, né, ou a autarquia não ia receber, né, a multa dos 15 mil reais, que já estava em 30. Então, assim, ó, a ideia, o que é? Quem trabalha, não sei da turma ali, se alguém trabalha em indústria, você sabe que nem a gente também tinha, né? De tempos em tempos, a gente tinha um monitoramento da balança, a gente tinha a balançazinha de precisão por causa dos produtos químicos e a balança da entrada e saída dos produtos, do que a gente vinha para o cliente e tudo mais, né? Uma que daí até 200 quilos, 200 ou 300 quilos, e a outra que era para quantidades menores, que era a questão dos produtos químicos. Então, assim, ó,
a gente tem uma preocupação até nossa, para não errar nos processos, né? Se minha balança de precisão estiver errada, o meu resultado final do processo fabril vai dar zebra também. Mas existe sim uma preocupação também com o meio ambiente, que nem foi muito bem colocado, né, no momento anterior, que não adianta eu dizer que eu atendo aos requisitos ambientais se o meu equipamento está errado, né? Meu equipamento diz assim, ó, meus veículos aqui dessa marca aqui, eles são super bons, eles não poluem nada, né? Mas aí você descobre que o equipamento que media que não media direito, não é que o veículo não poluía, tá? Tipo isso. Então, beleza. Também, né, a questão da competência, né? Competência, pessoal, assim, ó, eu já vi até uma competência, eu já vi até uma palestra de um empresário que o cara é riquíssimo e um dia ele foi conversar com um argentino e ele falou que que o cara não tinha competência e o cara ficou muito brabo de ouvir dizer que ele não era competente, ele xingou a pessoa, né? Depois ele descobriu que ele não sabia direito o que significava competência. E aqui eu já vi um auditor que ele falou que uma pessoa competente, a questão da competência é saber fazer, né? Beleza, realmente a pessoa competente é aquela que sabe fazer. Só que a competência, ela está relacionada à atribuição de cada um. Então, por exemplo, assim, ó, vou pegar, já que a gente falou tanto de carro, agora fica um carro na cabeça, né? Você está andando numa rodovia federal, você vai ser parado pela Polícia Rodoviária Federal. É a Polícia Rodoviária Federal que tem competência lá, que vai falar, vai lhe autuar, vai lhe fiscalizar naquele âmbito, certo? Se eu estiver andando numa estrada estadual, é a Polícia Rodoviária Estadual. Né? Vocês sabem, vocês às vezes pegam uma outra estrada lá, aí fala assim, SC 401. Você vai ser parado pela Polícia Rodoviária Estadual, não pela Federal. Então, assim, ó, a questão da competência é a atribuição, o que é devido para cada um, até onde está a responsabilidade e até onde é a atribuição, dever de cada um deles. Isso é questão da competência, né? Popularmente, cada macaco no seu galho, tá? Então, a questão de competência é isso. E eu fiquei surpreendido quando eu vi que o auditor não sabia o que era competência, porque a própria norma vai tratar, né? A atribuição de cada um. Eu pensei, cara, fiquei assustado, tá? Fiquei assustado. Beleza, também a conscientização, a preocupação, né, já que é a questão do apoio, a comunicação para a organização como um todo sobre o sistema de gestão ambiental, né, é necessário, aqui é a questão do apoio, suporte e informação documentada. Então aqui ele vai trazer, né, apoio, os recursos, a competência, determinar qual que é a competência, ou seja, qual que é a atribuição de cada uma delas, determinar ali que eles tenham capacidade também para aquilo, né, conscientização. Vou passar um pouquinho mais rápido para que a gente consiga dar conta do nosso tema e conversar, tá? A comunicação é a ideia assim, ó, para que, se a gente falou que é importante que todos eles, né, tenham essa consciência do sistema de gestão ambiental, que é uma atribuição de todos e não só da alta administração, então isso também tem que estar fluindo por toda a organização, né? Comunicação interna, comunicação externa, informação documentada, né? O que vem a ser informação documentada? Ou seja, são as informações que devem ser controladas, monitoradas, né? Pense naqueles relatórios também ali da questão dos efluentes, então a organização ela tem que ter um monitoramento disso, a empresa ela também tem que ter um monitoramento, um registro do que ela faz com os resíduos sólidos. Por quê? Porque numa fiscalização ela tem que dizer assim, ó, qual que foi a destinação, ela tem que ter documentado, eu tenho uma empresa que ela faz todo o descarte. Eu não sei ali em Itapema, mas, por exemplo, tem uma empresa chamada SC Recibras, que é ali de Camboriú, que ela faz todo a coleta do resíduo da construção civil. Né? Então você tem uma empresa certificada e a empresa delas tem que ter, digamos, um acordo com essa empresa, ela vai lá e ela faz todo a coleta, né, desse entulho para a construção civil, tá? Porque às vezes você, por exemplo, você fez seu papel, que é o quê? Contratou e tem o descarte. E daí essa empresa ela também tem que ter toda uma preocupação ambiental ali de como é que é feito o descarte. Ela não vai pegar lá e vai jogar direto
né, em qualquer local. Beleza. Aí aqui, ó, a ISO 14000 em relação ali às informações documentadas, né? Então, exige quais informações têm que ser documentadas, né? O escopo disponível para as partes interessadas, a política ambiental disponível para as partes, riscos e oportunidades, processos, aspectos e impactos ambientais, requisitos legais aplicáveis, objetivos ambientais e evidência de competências. Ainda aqui em relação ao apoio, né, criando e atualizando ali informação documentada. E daí depois a gente vai para a operação, que é a ideia da operação em si. E eu vou passar um pouco mais rápido, só que eu acredito que a gente vai fazer o seguinte. Como é que a gente está aí, pessoal? Todo mundo indo bem, né? Mas assim, ó, eu vou só mostrar os slides, mas eu acho que daí na aula que vem a gente retoma daqui, porque senão eu acelero demais e o pessoal acaba cansando e acaba não captando, né? Mas daí aqui eu vou, digamos, né, para uma etapa de operação, que é, digamos, como é que vai funcionar o sistema de gestão ambiental, tá? Aí eu tenho toda uma preocupação, né, de uma logística reversa. Aí uma avaliação do desempenho, que eu vou fazer todo o monitoramento, né, toda a medição e análise do meu sistema de gestão ambiental. E depois, ó, auditoria interna, é necessária auditoria, vou formar, né, nós formamos aí auditores internos dentro da organização para verificar se a empresa está seguindo os procedimentos, né, se em relação às não conformidades, como é que está acontecendo, né, como é que estão sendo os passos, e buscando, né, o ponto 10, que é a ideia da melhoria contínua, né. Aqui eu tenho também a questão do planejamento, aí depois vai, né, para análise crítica, e depois, por fim, a melhoria, né, pensando na melhoria contínua, ou seja, a organização deve determinar, selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para alcançar o resultado pretendido pelo sistema de gestão ambiental, né? Aí ele trabalha a questão da não conformidade e ação corretiva, né? E daí depois é o 10.3, que é a ideia de melhoria contínua, que é a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental. Senhores, ó, aí definir qual que é o método para ação corretiva. Quero voltar lá no meu slide que eu estava antes, só um pouquinho. Com isso, o que a gente fez? Né? Nós conseguimos, né? Claro que eu quis fazer num encontro só, mas eu quis trazer assim, ó, na nossa conversa de hoje, mostrar a ideia da norma como um todo, a ISO 14001, mostrar para vocês, né, que ela está baseada, que ela está pautada, né, pensando no ciclo PDCA, né, planejar, Plan, Do, Check and Act. Aqui mostrando para vocês, né, as cláusulas introdutórias que elas não são auditáveis e aonde que está a auditoria que vai fazer a certificação. Então ela vai trabalhar do ponto 4 até o ponto 10, né, que é todo o contexto da organização, né, a liderança, o que é a atribuição de cada um, como é que vai ficar destinado, todo o planejamento de como é que vai funcionar o sistema de gestão ambiental, apoio ao suporte, comunicação, a documentação, para que os funcionários possam acessar, né, a documentação, treinamento necessário para os funcionários, simulações para um caso de uma emergência, né, a operação em si do sistema de gestão ambiental como um todo, a avaliação do desempenho do sistema de gestão ambiental e um processo, né, de melhoria. Então, assim, ó, o sistema está funcionando, né, os funcionários vão pensando, não vão desenvolvendo a melhoria como um todo. Senhores, assim, ó, quando vocês tiverem um semestre de gestão da qualidade,
que vai se falar bastante a respeito de melhoria contínua, vocês vão aprender uma série de ferramentas que são utilizadas pelas organizações. Então, assim, ó, talvez alguém até pode comentar comigo que até já participa, né, ou, enfim, visualizou na empresa. A empresa faz assim, ó, quando ela vai implantar uma norma da ISO, ela começa, de forma geral, ela começa com um programa chamado Programa 5S, né? Que é uma forma do quê? De você ter o engajamento dos funcionários para todo um processo de mobilização, melhoria dentro da organização. Então, as empresas elas fazem um programa chamado Programa 5S. Alguém já tinha ouvido falar sobre o Programa 5S? Sim, prof, a gente ouviu falar nas aulas de gestão. De gestão. Aí, especificamente lá em gestão da qualidade, vai ser falado a respeito do programa 5S. Uma outra ferramenta, um outro instrumento que é utilizado é o círculo do controle da qualidade. Ou seja, são formados grupos com os funcionários, conhecedores daquele setor, né, para que eles se reúnam de forma também voluntária, né, e que eles sugiram melhorias para os processos. Então, assim, ó, a gente está falando da ISO como um todo, pensando ali, né, a ISO do sistema de gestão ambiental, só que a organização ela vai trabalhando com diversos instrumentos e ferramentas para conseguir o engajamento dos funcionários. Por quê? Porque quem trabalha com auditoria das normas ISO diz que assim, que um dos maiores problemas é justamente a questão do engajamento da equipe. Então, assim, é necessário que haja um engajamento de todos, né? Porque a ideia é que não seja para inglês ver, né? Você não tenha, digamos assim, ó, o que eu vou dizer? É tipo assim, é que nem você comprar um livro super legal lá na livraria e botar ele na biblioteca. Então, assim, ó, a empresa ela não paga toda uma, digamos, uma equipe para ir lá e fazer, não é objetivo para fazer um livrinho para botar lá na prateleira para dizer que, né, não vai conseguir se a equipe não se engajar, né? Mas assim, não é algo para ficar lá na estante, é algo que há necessidade de haver uma interação de todos. Por isso que existe, né, tão forte a preocupação aqui da liderança, da importância da liderança, no centro, que nem a gente viu, deixa eu ver se está aqui, ó, no centro, que nem a gente viu, né, e aqui cada uma das etapas. Essa imagem aqui eu peguei do sistema de gestão da qualidade, que é da ISO 9001. Tanto é que ele fala, o resultado do sistema de gestão da qualidade. Mas é a mesma ideia do escopo, de tudo, para o sistema de gestão ambiental. Né? Liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Tá? De trabalhar dentro da organização. Senhores, tomei a liberdade, deixa eu puxar a tela aqui para mim agora. Deixa eu parar a visualização. Então, assim, ó, o que eu quis trazer para vocês? Quis, no nosso encontro de hoje, né, mostrar uma visão ampla da ISO 9000, ampla da ISO 14001, mostrar também, né, que em 2015 ela teve uma alteração e ela, junto com a ISO 9001, elas tiveram, né, uma estrutura muito parecida. Por quê? Porque essa estrutura das normas, ele vai utilizar para 9001, ele também, ele vai também nessa mesma estrutura trabalhar a ISO 14001 e outras normas também no mesmo sentido. Eu dei uma acelerada porque eu queria mostrar como um todo. Semana que vem eu posso retomar ali do ponto 7, ponto 8, para falar com um pouquinho mais de tranquilidade ali os pontos, mas eu queria mostrar o todo. Também acessar com vocês ali o site do Inmetro, mostrar um pouquinho, se eu quiser me tornar um auditor líder, se eu quiser fazer algum treinamento, como é que eu vejo? Então vou buscar para vocês um pouco a respeito da implantação e vou também trabalhar o exercício, né? Eu sabia que o nosso desafio em termos de conteúdo para hoje era bastante coisa e foi bacana, a gente conseguiu trabalhar legal. Eu acho que em termos de aprendizado deu para a gente visualizar bastante. E semana que vem a gente dá continuidade de onde a gente parou. Eu dei uma brecada agora, nesses últimos 5 minutinhos,
para que a gente pudesse fazer o fechamento de onde a gente trabalhou até aqui, e também para não ser uma loucura e tentar passar exercício para vocês, porque chega num determinado momento que é tanta informação que a pessoa fala assim, não, beleza, captei, né, agora assimilei, agora vou curtir para minha sexta-feira, meu final de semana, aí semana que vem estou com gás total. Pessoal, em relação ao ISO 14000, bacana, bem interessante a norma, né? Termos de aprendizado também. Eu não sei se alguém tem na empresa onde trabalha, de vocês. Oi, prof, qual a pergunta? Se das empresas que vocês trabalham, tem alguma empresa, né, que possui ali o sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14000, e se alguém já conhecia, né, se alguém ou já tem ou já trabalha alguma coisa com a ISO, ou esse foi o primeiro contato de vocês? Assim, de ouvir falar, todo mundo acho que com certeza já ouviu, mas de saber um pouco da norma, acho que foi hoje, né? Sim. Então tá. Gostaram do conteúdo? Imagino que sim também, né? Bem válido. É o ponto ali sobre o sistema de gestão ambiental. As nossas aulas... Ah, legal. E as nossas aulas agora a gente vai justamente... Né, a gente trabalhou toda a questão dos requisitos legais. Nem tudo, na verdade, a gente não falou a questão, por exemplo, dos resíduos sólidos, mas eu quero puxar agora para a gestão e a gente vai conversando. Vai ser bem bacana também essa nossa M2, na mesma conversa. Ah, legal, ó. Jorge comentou, o Itaú segue as normas. Do mesmo norte que a gente trabalhou a M1, a gente vai trabalhar a nossa M2, né? A gente está com alguns minutinhos, já quase chegando nas 10 horas, então quero aproveitar para desejar a vocês um excelente final de semana. Semana que vem a gente retoma com força total. O exercício a gente vai fazer só semana que vem, então não precisam dar uma olhada no exercício, eu vou transferir o exercício para a aula que vem. E semana que vem a gente também vai dar continuidade ainda conversando sobre as normas ISO 14001. E pensem o seguinte, deem uma olhada em outros sistemas de gestão ambiental e tragam para a aula que vem, se vocês queiram, ou na construção civil, onde vocês estejam, para que a gente comente também. E vou disponibilizar um material complementar sobre diversas áreas, né, questão bijuterias, papel celulose, que daí eu tenho alguns estudos sobre a questão dos impactos ambientais, tá? Bem legal e vou disponibilizar. Mas assim, ó, é material complementar para que vocês tenham conhecimento. Foi desenvolvido lá no estado de São Paulo, tá? Bem legal, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Bom final de semana. Semana que vem estamos firmes e fortes aí, tá bom? Abração, pessoal. Valeu. Vou parar a gravação e até semana que vem. Valeu, prof. Boa noite. Valeu, abração.